O problema não era no olho, era mais pra dentro. Não era simples, mas tá tudo bem. Eu vou te contar o que aconteceu. Ação! Esse vídeo é um oferecimento Lenscope. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Hoje a gente vai continuar a história do vídeo anterior, que é sobre visão do artista e cuidados com a nossa saúde. Um resuminho rápido para vocês do que aconteceu no vídeo anterior. Meu olho esquerdo estava com um campo visual prejudicado, ou seja, eu não conseguia enxergar direito com ele. Fui em vários oftalmos, ninguém conseguiu achar o que eu tinha, até que eu cheguei no Dr. José Márcio e ele falou que poderia ser um problema neurológico. A gente foi então investigar isso. Pois bem, marquei consulta com o neurologista e fui me consultar com ele. Ele entendeu a questão que eu estava apresentando para ele, viu todos os exames oftalmológicos que eu tinha feito até então, que era bastante exame já, e ele falou que de fato poderia ser uma questão neurológica. Apesar disso deixar a gente preocupado, ele falou das possibilidades, de fato poderia estar desenvolvendo uma esclerose, de fato poderia estar perdendo a visão, mas não tinha como ter certeza de nada até a gente fazer mais exames. Claro que saber disso sempre me deixou preocupado, deixou a Mônica preocupada, e eu fiquei esse tempo todo num misto de preocupação, ter alguma coisa de saúde que era irreversível e principalmente queria prejudicar a minha visão, e aí prejudicando a minha visão praticamente inviabiliza todo o meu trabalho, e claro, todas as outras dificuldades que vão vir de perder a visão, mas ao mesmo tempo tentando me manter otimista de que eu sabia que agora eu estava em boas mãos e que eu precisava confiar na ciência e nos exames e fazer o melhor possível com os resultados. Então eu fui fazer uma ressonância magnética, aquele exame lá que você entra no tubo, é uma barulheira só, não é tão ruim quanto parece, mas assim, ficar dentro de um tubo com uma barulheira, parecia que eu tava numa rave, assim, negócio muito louco. O meu ring light acabou de desligar aqui, mas vamos em frente. Eu fui buscar o resultado desse exame numa sexta-feira e a minha consulta com o neurologista de retorno para ele ver esses exames era daqui sei lá quantos dias. Às vezes a gente é curioso, né, e abre o resultado do exame, que a gente quer saber o que estava acontecendo, né? Naquela sexta-feira, eu e a Mônica olhamos pro resultado e a gente viu aquelas palavras, né, no relatório do resultado do exame e a gente ficou bem preocupado. Nas imagens, dava para ver que tinha uma bola estranha lá dentro do meu crânio e a palavra adenoma estava no resultado do exame. Só que eu não entrei no Google para pesquisar o significado de tudo aquilo. A gente ficou muito preocupado, com razão, claro, mas eu tentei não deixar isso se acumular demais na minha cabeça e entrei no modo mais zen possível de paciência para aguardar essa consulta de retorno. Só que eu não esperei por muito tempo. Eu achei melhor ligar pro médico e eu pedi, por favor, se eles não podiam adiantar a minha consulta de retorno, porque eu estava bem preocupado com o resultado. A gente passou o final de semana inteiro visitando nossa família e a gente não contou nada para ninguém, até para não criar uma preocupação muito grande no pessoal, né? Afinal, nem a gente sabia exatamente qual era o resultado daquele exame. E na segunda-feira, lá fomos nós para consulta de retorno com o Dr. Zuliani, o meu neurologista. Imagina a apreensão, né, o medo do que ele vai falar sobre esse resultado do exame, que a gente já tinha dado uma espiada, tinha uma bola estranha dentro do meu crânio e eu não sabia do que se tratava a palavra adenoma. Mas, né, otimismo, né, vamos lá que vai dar tudo certo. Quando a gente entrou na sala, foi um alívio porque ele recebeu a gente com um sorriso, bem tranquilo, e aí ele explicou tudo pra mim e pra Mônica. Uma forma de explicar o que eu tinha era um tumor no meu cérebro. Mas, falar desse jeito é muito pesado, apesar de ser tecnicamente correto, é muito pesado. O que aconteceu é o seguinte, o adenoma é um crescimento anormal de células, ou seja, é um tumor, porém benigno, que se desenvolveu na minha hipófise, que é uma glândulazinha que está lá dentro do cérebro. E como que esse adenoma, né, esse tumorzinho benigno, que tinha, sei lá, 3 centímetros de altura, ele parecia muito maior nas imagens do exame, devo dizer. E o que esse adenoma tinha a ver com o meu olho esquerdo, eu não tá conseguindo enxergar direito. Gente, acontece que esse adenoma, ele se desenvolveu e cresceu na vertical e ele esmagou o quiasma óptico, que é o trechinho que passam os feixes dos nervos ópticos que conectam, né, essa câmera com o processador das imagens aqui dentro. O que aconteceu? Essa pressão do adenoma no quiasma bloqueou o sinal e danificou o nervo. Quando isso acontece, é comum que a gente perca parte do nosso campo visual. Para minha sorte, eu acho, a minha perda de visão era mais na visão periférica da esquerda, né? Era cerca de 60% e 65% do meu campo visual na esquerda comprometido,
mas eu consegui enxergar normalmente. Aliás, vale lembrar que o Dr. José Márcio, meu oftalmo, já tinha falado que em casos de perda parcial ou total da visão de um dos olhos, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele dá um jeito de, caso não dê para reparar esse dano, de compensar. Então o meu cérebro já estava, desde que eu comecei a perder essa visão do campo visual esquerdo, compensando, colocando o meu olho direito como prioritário. Então o meu olho direito, que apesar de um pouco de miopia é muito bom, ele estava meio que trabalhando dobrado, enquanto o esquerdo estava danificado. Então o que fazer a respeito do meu caso? Esse adenoma pressionando o quiasma, se ele continuasse lá, ele poderia continuar a crescer e eventualmente danificar mais da minha visão, então o mais indicado era fazer uma cirurgia. Olha, pensa que eu fiquei cerca de 2 anos tentando entender qual era o problema do meu olho. A partir do momento que eu fiz a consulta com o Dr. José Márcio, aí eu fiz a consulta com o neurologista, fiz a ressonância, até marcar a cirurgia, deve ter sido coisa de 1 mês, porque era um caso relativamente urgente, então tinha prioridade. Pré-operatório para todos os exames, com anestesista, com o exame de sangue e tudo mais, foram 15 dias. Lá fui eu me internar para fazer uma cirurgia para remover o adenoma da minha hipófise. Então tinha 2 formas dessa cirurgia ser feita. Existe o jeito mais invasivo, né, que tem que abrir um pedaço do crânio e tudo mais, e mais que por cima, né? E tem o jeito de menos invasivo, que é ir pelo nariz. Por sorte, ainda bem, a minha foi pelo nariz. Então essa cirurgia, ela é relativamente simples. A sonda entra pelo meu nariz, vai até a base do crânio, lá é feito uma microincisão, essa sonda entra lá no crânio e eles aspiraram o adenoma. Então ele não foi removido, eu não precisei remover a hipófise, ela tá lá ainda e funcionando. Porque remover a hipófise é um pouco drástico, né? Eu teria que fazer outros tratamentos, tomar remédios e coisa de hormônio, enfim. Então eles não removeram a hipófise. E também para preservar o ambiente interno aqui do meu cérebro, né? Esse adenoma ele foi aspirado. Então todo o conteúdo dele foi aspirado e ficou uma cápsulazinha, como se fosse só a peliculazinha de fora dele, e aí normalmente essa película acaba retraindo, ela vai diminuindo, isso aliviaria a pressão no quiasma, né, no nervo óptico, tinha a possibilidade da minha visão voltar ou não, né? Isso a gente tinha que ver acompanhando ao longo do processo. Eu fui super otimista, porque saber o que eu tenho, saber quem é o seu inimigo, é um excelente primeiro passo. Naquela grande dúvida de que ninguém sabia o que tinha de errado com a minha visão, até saber o que poderia ser e afunilar para exatamente o que eu tinha, cada vez mais eu fui ficando mais confiante e mais otimista. E eu sabia que mesmo a visão do olho esquerdo, ela poderia não voltar completamente, mas pelo menos eu já não ia ter aquele treco dentro da minha cabeça. Ia poder viver a minha vida tranquilamente. Já adaptado com essa visão, né, do olho direito compensando do esquerdo e tal. Eu tive muita sorte nesse sentido também, né, porque o Dr. Agnaldo, que é o neurocirurgião que fez a minha cirurgia, ele é uma das poucas pessoas no Brasil que é especialista nesse caso, nesse tipo de caso de adenomas. Ele conseguiu trazer um equipamento de São Paulo para poder fazer a minha cirurgia, e foi perfeitamente bem. Conseguiram aspirar o adenoma, a pressão lá do quiasmótico foi reduzida, eu fiquei uns 4 dias de repouso no hospital, muito entediantes, devo dizer, e depois uns 15 dias de molho em casa, mas já me sentindo bem melhor. Uma coisa boa que também aconteceu por causa dessa cirurgia foi que, bom, eu tenho as vias aéreas muito obstruídas, né? Eu respiro meio mal, meu nariz sempre foi meio problemático. E para conseguir passar essa sonda pelo meu nariz, eles tiveram que abrir um caminho aqui pelo meu nariz, né? Tirar um pouco da carne esponjosa que eu tinha lá dentro. Então, assim, não só eu saí dessa cirurgia sem o adenoma na minha hipófise, mas eu saí respirando muito melhor. Para mim, isso é vantagem. Bom, essa cirurgia do adenoma foi em junho de 2017. Eu estava no meio da produção do Monstruário Volume 1, tinha evento para participar, tinha aula, tinha um monte de coisa acontecendo, mas que bom, graças a Deus, correu tudo bem. Essa cirurgia foi um sucesso, eu me recuperei muito bem. A minha visão do olho esquerdo não está boa. A minha visão do olho esquerdo melhorou um pouquinho, mas não totalmente. Eu diria que se antes eu tinha de 60% a 70% da minha visão esquerda comprometida, hoje em dia está em torno de uns 30% para 40%. Pode ser que ao longo da minha vida futura, essa lesão possa ser recuperada, pode ser que não, mas tá tudo bem. Eu não conseguiria depender, por exemplo, da minha visão do olho esquerdo, então eu tô cuidando muito melhor da minha visão do olho direito. E uma das consequências desse problema que eu tive é que isso prejudicou a minha visão
em 3D, a minha percepção espacial, o que explica porque durante um bom tempo eu detestava ver filme em 3D no cinema, porque eu simplesmente não conseguia enxergar o 3D de quase nada. Sem contar, né, que eu tinha que colocar o óculos 3D em cima do óculos normal, e o óculos 3D sempre escurece a tela. Meu, pra que fazer isso? Então nunca era uma experiência legal pra mim. Isso também explica a dificuldade que eu tava tendo em desenhar no papel, e que eu tenho até hoje. Com a sua percepção espacial prejudicada, ficaria um pouco difícil de perceber a proximidade entre a ponta do lápis e o papel, a caneta, os pincéis. Então eu tenho que olhar muito mais de perto. Isso é um dos motivos porque eu acabei migrando muito mais o meu trabalho, especialmente de finalização, para o digital. Porque quando eu trabalho com a tablet, a percepção de espaço ela funciona de outra forma, né? A caneta sempre vai bater no vidrinho da tablet do mesmo jeito, e eu posso dar zoom e tirar o zoom. Então para mim é muito mais fácil fazer desenhos e trabalhos que precisam de uma atenção maior aos detalhes no digital, mas não totalmente. Eu continuo desenhando no papel, só é uma experiência um pouco diferente. É interessante porque isso também, de certa forma, acho que colabora para o jeito de planificar a imagem da minha visão, o que facilita muito pensar em desenho, porque desenho é 2D. Então, se a minha percepção de mundo é menos 3D e mais 2D, talvez eu consiga traduzir isso melhor para o papel quando eu vou desenhar. Não sei. Explicaria uma certa facilidade que eu tenho de pensar em planos na hora de compor a cena. Mas enfim, isso não vem ao caso. Então, isso tudo aconteceu entre 2015 e 2017 e eu nunca falei disso publicamente no canal, no Twitter. Eu lembro que ter gravado uma sequência de stories no Instagram explicando o caso naquela época, mas assim, o stories ficou 24 horas no ar e quem viu, viu, quem não viu, perdeu. Obviamente o pessoal da Pandora, tanto os meus colegas quanto os meus alunos, sabiam do que estava acontecendo e me deram uma super força na época para eu fazer a cirurgia e depois me recuperar. O Monstruário Volume 1 acabou atrasando um pouquinho, mas no final das contas deu tudo certo. Ainda bem. E eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou nesse processo, principalmente a Mônica, que estava do meu lado o tempo todo, e o Dr. José Márcio e o Dr. Agnaldo, esses dois avatares de conhecimento e medicina na minha vida. E aí, gente, era bola pra frente. Eu não queria falar muito disso publicamente, gravar vídeo, porque eu achava que isso era uma coisa minha, era particular, eu não queria criar uma comoção em volta de um estado de saúde meu, nem deixando as pessoas preocupadas antes da cirurgia acontecer, e depois também, porque, cara, cada um tem as suas questões pessoais aí, né? Essa era a minha. E o que eu preciso fazer depois da cirurgia, além, claro, de cuidar da minha saúde como um todo, é fazer exames periódicos para saber se por acaso esse adenoma voltou a crescer, se ele tá estacionado, como é que tá. Então, um pouco antes da pandemia de 2020 bater, eu fui fazer uma nova ressonância magnética e o resultado do exame foi que esse adenoma voltou a crescer. Então, eu ainda não estava livre desse malandro. Só que esse adenoma, né, esse tipo de tumor benigno, o meu pelo menos, ele cresce muito devagar, ele cresce cerca de 1 milímetro por ano. Então, se o meu original tinha 3,5 cm, quer dizer que ele estava crescendo há muito tempo. E a minha família, por parte de mãe, já teve alguns casos de pessoas desenvolvendo adenomas em outras glândulas, então não era tão inédito assim. Aí o meu neurologista falou que é relativamente comum que seja necessário uma segunda cirurgia, né, que o adenoma volte a crescer após a primeira cirurgia, mas que era raríssimo que precisasse de uma terceira. Então, ficou combinado que assim que desse certo nas nossas agendas, eu ia fazer a cirurgia de novo. Só que veio a pandemia. E vocês, acredito que me acompanhando aqui pelo canal e nas minhas redes sociais, sabem que eu e a Mônica, a gente se cuidou muito bem durante essa pandemia, então eu achei melhor esperar para fazer a cirurgia quando eu já tivesse vacinado e as coisas estivessem minimamente sob controle. Pois é, né? Estamos aqui em setembro de 2021 e eu não fiz a cirurgia ainda. Mas eu vou fazer e tá tudo bem. Com certeza vai ser um sucesso de novo, e aí se tudo der certo eu não vou precisar de uma terceira visita à mesa de operações. É isso, galera. Vida que segue, cuidando bem da saúde, prestando atenção nos seus sintomas, não relevando as coisas, especialmente as suas coisas emocionais e psicológicas. Presta atenção nisso daí também, cuida disso também, tá? Não é só o seu corpo que precisa de cuidado. E agora vamos voltar a falar sobre o parceiro dessa série de vídeos, que é a Lenscope. Então agora eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre essa experiência de usar esse óculos. Eu fiquei empolgado com essa parceria com a Lenscope justamente por causa desse foco com a saúde dos meus olhos. E eu tenho trabalhado tanto durante a pandemia com ilustração, lives e aulas, todas feitas na frente de uma tela, e confesso, meus olhos já estavam ficando bem cansados, e eu gostei bastante desse óculos. O filtro de luz azul funciona muito bem e o grau veio perfeito para minha visão. Inclusive, às vezes eu uso esse óculos de filtro azul até para assistir televisão. A armação é muito leve
e não me incomodou no rosto nem um pouco. A moldura das lentes é transparente e ela não fica incomodando tanto no campo visual. A Lenscope então tem um método muito interessante para você configurar como vai ser o seu pedido. Você faz tudo pela internet e eles têm um atendimento muito bacana, que inclusive foi muito importante na nossa conversa sobre essa parceria, tanto para tirar dúvidas que eu tinha sobre o sistema e também para fazer o atendimento do óculos de fato. E é por isso, meus queridos, que eu recomendo para vocês, especialmente você que trabalha direto em tela, se você está procurando uma lente de boa qualidade, com preço acessível, que pode ter grau, e um filtro de luz azul para sua vista não ficar cansada de tanta tela, é só acessar o site da Lenscope aqui na descrição do vídeo e conhecer o trabalho deles. Eu recomendo e agradeço a Lenscope pela parceria para esses 2 vídeos. Jovens, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse relato e eu espero mais ainda que vocês prestem atenção na saúde de vocês, tá? Física e mental. Se cuidem, é muito importante. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu tenho muita coisa bacana ainda para desenvolver e quando chegar a hora da próxima cirurgia, eu aviso vocês. Quem sabe a gente faz um vlog de UTI. Mantenham-se criativos e apaixonados e saudáveis. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!